Agora vamos à pergunta que me fez fazer esse vídeo. Qual é a dose letal de cafeína? Eu pensei nessa pergunta, na verdade, porque eu estava lendo um livro que eu ganhei, de um livro de medicina da década de 60, 70. Bom, e aí tem umas coisas aqui muito interessantes que a gente não vê em livros atuais. Eu preciso contar pra vocês. Olha lá. Em seu romance da medicina, o Dr. Benjamin Lee Gordon descreveu o descobrimento do café. Gente, nenhum livro de medicina, nenhum Harrison da vida de hoje vai falar sobre o descobrimento do café e contar essas histórias. Durante séculos, o café foi considerado uma planta inútil, até que certo pastor turco observou que algumas cabras do seu rebanho, que comiam grãos de café, tornavam-se inusitantemente alegres e brincalhonas. Curioso por saber a razão deste comportamento peculiar, colheu alguns grãos de café, tostou ao sol e, ao chegar na sua casa, cozinhou-os. Provou uma xícara da beberagem resultante e notou, com grande surpresa, que se sentia muito animado sem experimentar nenhum mau efeito. Serviu este estimulante às suas visitas, que experimentaram idêntica sensação. A partir de então, o café tornou-se a bebida nacional dos maometâneos, que preparam forte e xaroposo. Bom, eu fui atrás disso, eu achei que esse médico, esse Gordon, ele nasceu em 1870, morreu em 1965, realmente escreveu esse texto, esse livro. Vou deixar aqui o link sobre essa pessoa. Mas sobre essa história aqui das cabras, etc., eu não consegui achar nada semelhante. Eu só tô contando o que estava escrito nesse livro, que eu achei assim muito inusitado, esse tipo de história, sabe? Porque hoje em dia vão direto ao ponto, não ficam falando sobre beberagem e etc. Achei engraçado. Bom, outra coisa que ele falou aqui, e aí que me deu a ideia de fazer esse vídeo, é que Voltaire, segundo se afirma, bebia cerca de 50 xícaras por dia. E acima dessa parte, ele fala que uma xícara de café contém umas 60 miligramas. E eu falei, ah, meu Deus do céu, Voltaire bebia 50 xícaras de café por dia? Será que alguém conseguiria tomar 50 xícaras de café por dia? Aliás, quanto de café uma pessoa tem que tomar para ter efeitos muito perigosos? Aí eu fui atrás disso, né? Não me aguento quando eu vejo esse tipo de coisa. Aí eu descobri que a dose letal de cafeína vai depender também, né, da pessoa, mas varia de 5 a 10 gramas. Mas tem casos, chegou até um relato de casos de um paciente que sobreviveu com 24 gramas de cafeína. E eu falei, bom, deixa eu fazer as continhas aqui sobre se Voltaire viveria ou não. Então, de acordo com esse livro, ele colocou 60 miligramas e 50 xícaras de café. Nesse caso, seria 3 gramas, talvez Voltaire realmente não iria morrer. Mas dependendo da pessoa, a pessoa pode morrer. Mas eu falei, quem falou que xícaras no geral tem 60 miligramas? Da onde veio essa história? Quanto será que uma xícara tem de cafeína? Será que a gente pode afirmar realmente que... E aí eu fui vendo outras literaturas, né? Tem uma variação aí de 40 miligramas a 100, até mais de 100 miligramas de cafeína uma xícara. Em alguns artigos eu vi sobre isso. Eu falei, dessa forma, então Voltaire poderia realmente tomar uma dose letal de cafeína. Eu falei, mas quanto de cafeína tem o Brasil? Os cafezinhos brasileiros? Fui atrás disso. Achei um artigo interessante sobre o teor de cafeína nos cafés brasileiros, vou deixar aqui linkado também. E lá falava justamente que o café expresso ele vai ter mais cafeína porque tem o dobro de pó. Então, dessa forma, alguns tipos de café expresso pode ter 70 miligramas de cafeína. Veja só, 60 ml é uma xícara de café que eles investigaram aí. 60 ml é isso daqui, é aquela xícara pequenininha, seria aquele cafezinho pequeno. Só que quando eu coloquei no Google, o que é uma xícara de café? Porque até no marcador aqui tá falando isso aqui é 1/4 de xícara. Porque quando a gente pensa numa xícara, a gente tá pensando nisso aqui. Ou nessa, no meu exemplo. Isso seria uma xícara. 240 ml. Certo?
Será que nesse livro, será que Voltaire tomava... Porque ele falou que uma xícara média seria 120 ml. Bom, enfim, se Voltaire tomasse 50 xícaras dessa, ele não conseguiria não. Porque se um quarto disso tem 70 miligramas de cafeína, supondo que não seja o café expresso, seja o café normal, que teria metade, teria 35 miligramas de cafeína para uma xícara pequena, então seria 70 miligramas de cafeína vezes 2, então seria 140 miligramas de cafeína, um café normal. Bastante coisa, né? 140 miligramas de cafeína, desse tamanho, tá? Vezes 50, daria 7 gramas. Voltaire não iria conseguir, até pelos efeitos adversos da cafeína. E eu fui investigar qual que é a dose ideal de café. Nesse artigo ele vai comparar as diferenças de cafeína em café instantâneo, expresso, caseiro. Eu utilizei o caseiro no meu último exemplo, mas o instantâneo ele tem em média 60 miligramas de cafeína em 60 ml. Uma xícara desse tamanho de café instantâneo teria 240 miligramas de cafeína, portanto. Sobre a dose de cafeína, eu procurei muito e estava com bastante dificuldade de achar se existe realmente uma dose ideal. Aí eu fui procurar no DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O que ele fala pra gente? Quando eu procurei sobre transtornos relacionados à cafeína, geralmente em doses superiores a 250 miligramas de cafeína pode aparecer. E aí, o que se entende por intoxicação por cafeína? Quando se tem 5 ou mais dos seguintes sintomas e sinais após o uso da cafeína, logicamente: inquietação, nervosismo, excitação, insônia, rubor facial, diurese, perturbação gastrointestinal, abalos musculares, fluxo errático do pensamento e do discurso, taquicardia ou arritmia cardíaca, períodos de energia inesgotável e agitação psicomotora. Normalmente isso acontece após 1 grama de cafeína. Vai variar, então, de pessoa para pessoa, se ela tem tolerância ou não. Então, doses acima de 500 miligramas, 1 grama, já causa bastante efeitos negativos nas pessoas. Por exemplo, a pessoa pode ter uma urticária idiopática, tem pessoas que tomam café e começam a ficar vermelhas, se coçar. Outra coisa que pode acontecer é muito medo, pode até precipitar uma crise do pânico. Em relação aos efeitos adversos, o café varia muito de pessoa para pessoa. A mesma quantidade de café pode causar irritabilidade, tremor em alguém e em mim não causar nada. O que acontece é que se a pessoa tem uma úlcera péptica, né, ou seja, um machucado ali no estômago, tem muita queimação, se a pessoa tende a tremor, é melhor ela evitar ou diminuir bastante as doses de café. Por fim, insuficiência hepática, renal, tem que tomar algum cuidado, porque o café é metabolizado por via hepática e excretado por via renal. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Tchau, tchau!